Queridos do Senhor Jesus, boa noite. Que a graça do Deus eterno esteja sobre nós. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui. A primeira e única vez que a Missão Vida esteve na Igreja Luz foi há exatamente 10 anos, quando vocês estavam completando 2 anos de existência. E eu confesso que me senti honrado, feliz de poder atender o convite da igreja e estar com vocês numa data tão especial. Eu tenho um amigo muito conhecido, um pastor presbiteriano, bastante conhecido do país, que ele não prega em aniversário de igreja. E nós estávamos conversando sobre a agenda, como que ele fazia a agenda, e ele me disse: eu não prego em aniversário de igreja, para começar. E eu perguntei por quê, ele disse: porque é um dia de tanta festa, que a mensagem ela não tem a importância que ela teria num outro dia. E nós vimos muita festa, mas nem por isso a festa acabou. A festa continua aqui e também no céu. Se o Senhor permitir, nós estaremos com Ele muito em breve. Reverendo Jean é muito querido. E quando a minha secretária estava me falando onde eu estaria esse final de semana, ela me dizia a respeito do pastor, eu disse: quanto a esse, você não precisa dizer nada, porque eu conheço há muitos anos. O reverendo Jean, com 12 anos, ele ajudava a Missão Vida, buscando as pessoas nas ruas, em Anápolis. Ele também é de Anápolis. Seus pais apoiaram o trabalho da Missão Vida lá no início. Sua irmã foi muito importante no trabalho da Missão Vida. E eu tenho por ele uma profunda admiração e gratidão por ter acreditado e continuar acreditando no trabalho que nós estamos realizando. Na semana passada, eu estava na Noruega, aliás, na Suécia. Eu estive na Noruega e depois na Suécia. E eu fui num compromisso numa igreja. E durante muitos anos, a Suécia foi um país cristão protestante, e por questões econômicas ela se transformou num país católico, apostólico, romano. E a igreja que eu fui falar era uma igreja evangélica com vários pastores, uma igreja grande, uma catedral, e era uma reunião muito interessante. Tinha mais ou menos esse público, umas 250 pessoas. E esses 250 irmãos que estavam ali, eles estavam sentados nas primeiras fileiras do templo, e atrás, no meio da igreja, para o final, tinha muitos mendigos deitados nos bancos da igreja. E aquilo me chamou muita atenção, e eu perguntei para o pastor, eu sabia alguma coisa, mas fiz questão de perguntar: o encontro tem que objetivo? E ele disse: estimular os jovens, e todos eram muito jovens, a saírem das 4 paredes para ir aos encontros dos aflitos e dos necessitados. E eu disse: a presença dos mendigos? Ele disse: porque lá fora está muito frio, era aproximadamente 4 graus que estava fazendo do lado de fora da igreja, sem contar aquele vento gelado que dá uma sensação de -0. E os mendigos dormiam enquanto os pastores pregavam, enquanto os jovens ouviam sobre o evangelho da prática. E a igreja chamava Igreja Evangélica Santa Clara. Então, o importante não é a bandeira, o importante era a visão que os irmãos daquela igreja estavam passando para mais de 200 moços e moças que estavam participando daquele treinamento para saírem à procura dos aflitos e dos necessitados. E é isso que eu tenho feito nos últimos 36 anos da minha vida. A Missão Vida nasceu em 1983, em agosto último nós completamos 36 anos de ministério, pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Números, capítulo de número 13, está bem pertinho de Apocalipse. O
que vocês estão rindo, irmãos? Quem não sabe manejar bem a Bíblia precisa de vir para a escola dominical. A escola é um lugar bom para a gente aprender a manusear a Bíblia. Números, na minha Bíblia está na página 205 do Velho Testamento. Números 13, nós estaremos lendo do verso 25 até o verso de número 32. Quando se encontraram, diga amém. Amém. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Gades. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, jebuseus, os amoreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eu gostaria de ler uma pequena introdução que eu fiz, porque eu sei que eu tenho um tempo limitado, e eu quero ficar dentro do tempo que me foi dado. Vivemos um mundo onde as derrotas são parte do nosso cotidiano, e isso trabalha no nosso coração de várias maneiras, de várias formas. Não podemos e nem devemos fugir das derrotas, pois elas são parte da nossa vida, mas não precisamos ser derrotados por elas. Quantos aqui tiveram uma semana dura? Eu e o pastor Jean, no pouco tempo que tivemos, conversamos e trocamos figurinhas. E as figurinhas foram de vitórias, mas também de derrotas e lutas que nós enfrentamos na nossa vida ministerial, às vezes familiar, às vezes no trabalho que nós estamos realizando. Mas as vitórias também são parte do nosso dia a dia, e elas também agem nas nossas vidas de modo muito diferente. Precisamos aprender a olhar as derrotas sem derrotismo e a usufruir das vitórias sem arrogância, pois tanto a derrota como as vitórias, elas nos habitam. Então, todos nós temos experimentado na nossa vida, na nossa caminhada, derrotas e vitórias. E nós precisamos, como servos de Deus, como seres humanos, aprender a lidar com esses dois fatos. A Bíblia diz que Moisés envia homens a uma terra distante, para que eles fossem, contemplassem a terra, voltassem e trouxessem um relatório da terra que eles haviam espiado. E eles voltam, e há duas constatações feitas por esses homens. A primeira constatação, nós vemos a constatação de que a terra era muito positiva, ou seja, a terra é boa. Irmãos, o mundo é ruim, mas há muitas coisas boas no mundo. E eu diria que as coisas boas
que nós temos usufruído são muito maiores do que as coisas ruins. O verso 27 do texto que lemos diz: e dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra que nos enviaste. Ela, na verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Ou seja, era uma terra especial. Quem vai a Israel sabe que Israel tem um dos maiores rebanhos bovinos do mundo. Ele fica apenas atrás da China. E você não vê vacas nem bois pastando pelas montanhas, pelas beiras das estradas de Israel. Eu guiei um grupo há poucos dias a Israel. Mas você vê muitos galpões que estão na temperatura ideal e eles ordenham essas vacas 3 vezes por dia. Mas certamente os espias não estavam falando de leite de vaca, e sim leite de cabra. E a Bíblia diz que também a terra tinha mel. A última coisa que você vai encontrar, ou uma coisa muito rara, raríssima, são abelhas. E o que produz mel são as abelhas. Mas, na verdade, eles não estavam se referindo ao mel de abelha, e sim ao mel das tâmaras, que são doces, extremamente doces. E quando você quer agradar alguém, você dá uma caixa. Se você não pode, quando você for a Israel, traga uma caixa grande e se distribua pelo menos uma com as pessoas que você gosta. E aqueles que nunca comeram uma tâmara, ele vai ficar impressionado com a doçura da tâmara. Ou seja, há leite e há tâmaras, há mel. Ou seja, a terra é muito boa. Mas existia uma realidade negativa. Eles dizem no verso 28 e 29, contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos ali também os filhos de Anak, os amalequitas. Eles habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amoreus. Eles habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar, ao longo do rio Jordão. Embora a terra seja muito boa, a terra está toda cercada por inimigos. E são pessoas muito poderosas. Eles chegam a dizer que eles eram tão grandes como gigantes. E a gente, quando lê esse texto, percebe que eles se sentiam como gafanhotos de tão pequenos diante daquele povo tão grande. Um anão perto de um homem de 2,30 metros, que talvez tenha sido o homem mais alto do mundo, que era um chinês, ele não parece um gafanhoto perto de um homem de 2,30 metros. Ou seja, eles exageram ao mostrar, ao dizer a Moisés e Arão o que eles acabaram de ver naquele lugar. Existe uma sensação de vitória, pois a terra é boa, mas logo vem a sensação de vitória. Quantos de nós, no decorrer dessa semana, enfrentamos adversidades? Quantos de nós, no decorrer do ano de 2019, que está caminhando para o final, e vai chegar ao final muito rapidamente, nos deparamos com muitas derrotas? E quantos de nós também fomos tomados por um espírito de ousadia, e muitas vezes nós pulamos, dançamos, abrimos a nossa boca e profetizamos bênçãos sobre as nossas vidas? Quantos hoje adoraram a Deus no momento de adoração, de cânticos, e profetizaram sobretudo a última música que cantamos, ou a penúltima música que cantamos, que fala sobre a grandeza, sobre o poder do nosso Deus. Enquanto nós cantávamos, nós acreditávamos nisso. Mas amanhã, quando nós voltarmos para as nossas atividades, sejam para a escola, para estudar, seja para o trabalho, seja para a fazenda, para o comércio, nós vamos enfrentar uma realidade cruel e dura. E possivelmente muitos de nós sentiremos o peso
da derrota. Então a derrota e a vitória, elas estão sempre presentes na vida do ser humano. E eu gostaria de falar sobre 3 coisas importantes que precisamos aprender. Primeiro é que como nós devemos lidar com a derrota. As atitudes dos espias foi concentrada nas coisas não positivas, mas eles concentram muito mais nas coisas negativas. Há uma confissão desanimadora. E você vê isso no verso 31. Eles dizem, não podemos. Quantos de nós, diante de alguma situação, disseram, eu não posso, eu não consigo? Me lembro de uma mulher que viveu na nossa casa numa temporada que nós passamos nos Estados Unidos, que ela fez 16 testes para ser aprovada como motorista. E todas as vezes que ela voltava, ela dizia, eu não consigo, eu vou desistir. E eu e minha mulher incentivávamos, porque ela dependia da carteira de motorista para poder trabalhar, para ir para o seu trabalho. E na 16ª vez, ela conseguiu. Então, muitas vezes nós concentramos e falamos, como fizeram os espias, nós não podemos. Em segundo lugar, eles ressaltam os defeitos e os problemas. A Bíblia diz que eles chegam a infamar a terra, ou seja, a falar mal da terra. Verso 32. E verso 33, eles dizem, nós éramos como gafanhotos. E eu falei sobre a diferença de um anão para um homem com 2,30 m. Não há forma de se comparar um anão com um homem de 2,30 m. Um anão deve, por menor que ele seja, 55 centímetros, ele não é um gafanhoto perto de um homem de 2,30 m. E a consequência desse relato dos espias é uma comoção nacional. Há um pessimismo, há um desânimo, há uma incredulidade, há uma revolta e, consequentemente, um castigo. Graças a Deus que a igreja é composta de mais pessoas positivas do que pessoas negativas. Quando eu era menino, existia um desenho animado, que quem tem mais de 50 vai se lembrar desse desenho animado, que era a história de uma hiena. E essa hiena era muito mal-humorada. E todas as vezes que alguém perguntava para a hiena, como que você está? Ela dizia, ó Deus, ó céus, ó vida. Existem irmãos que se a gente perguntar, eles vão dizer, ó Deus, ó céus, ó vida. Eles têm sempre uma palavra de reclamação. E às vezes a gente chega até a parar de perguntar para ele como você vai, porque ele vai reclamar da sorte e da vida. E é nesses momentos que nós precisamos enxergar Jesus na nossa vida e identificá-lo. A Bíblia diz no capítulo 14, no verso 1 e 2, então toda a congregação, ou seja, todo o povo de Israel, levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhe disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido nesse deserto. Vocês estão extremamente bem instalados. Mas eu posso imaginar que para chegar nesse lugar foi preciso muito trabalho, muita oração e convencer muitos que têm a derrota como alvo e não o pessimismo, o otimismo. Eu posso imaginar que até hoje tem alguns que estão aqui sentados celebrando os 12 anos da Igreja Luz, que acha que não foi um bom negócio. E se um dia tiver que sair daqui, vai dizer, eu não disse que não iria dar certo? E é que eu não estava com a razão? Eu estava com a razão. Mas se der certo, eles vão dizer assim, nós compramos o prédio da nossa igreja.
Nós quem, cara pálida? Aqueles que acreditaram ou aqueles que colocaram objeções quando tudo estava sendo resolvido? A Missão Vida nasceu debaixo de 3 grandes preconceitos. Primeiro dizia, o Wilder é o Mauricinho, e ele está fazendo isso para aparecer. Eu sou filho de desembargador, e o meu pai me deu condição de estudar em boas escolas. E eu tive, graças a Deus, uma infância maravilhosa, uma juventude muito boa, e eu podia estar fazendo muitas outras coisas. Mas um dia o Senhor achou lugar no meu coração e eu me tornei um missionário de Deus para proclamar as boas novas aos moradores de rua. E pela graça de Deus, hoje nós temos uma grande obra que eu vou mostrar para vocês ainda depois dessa palavra. Eu preferi mudar a ordem, mas eu ainda vou mostrar para vocês. Mas também, irmãos, nós vemos um grupo que habitava com a vitória, que é a atitude de Josué e Calebe. Eles se pronunciaram, mandaram que os espias se calassem, e eles fazem um relato sobre a terra. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Não concentre nas dificuldades e nos seus problemas, porque quanto mais você se concentrar, maiores eles serão. Não concentre nas suas dificuldades pessoais. Não concentre nas lutas que você está atravessando no seu casamento. Concentre-se nas possibilidades de Deus. Olhe para Jesus, olhe para a cruz de Cristo. Veja o quanto Deus já fez pelo seu povo no passado e continua fazendo nos dias de hoje. Eu não gosto de ouvir a expressão: a nossa igreja está muito fraquinha, a nossa igreja está muito ruim, porque quando eu falo da igreja, eu estou falando de mim mesmo, porque eu faço parte da igreja. Então, quando você ouvir alguém dizer isso, diga para ele: nós dois estamos fracos, irmãos. Você acha que nós dois estamos muito fraquinhos? E se ele concordar com você, fala: precisamos orar por nós dois. Mas se ele não concordar, diga para ele: a igreja é você e eu. E eu acho que você e eu estamos muito bem, graças a Deus. E eu não gosto quando eu ouço pastores batendo demais na igreja, porque a igreja é a noiva de Jesus. E a igreja mais fraca que existe, ela não é fraquinha. Ela pode estar momentaneamente passando por um momento difícil, mas ela vai vencer, como Jesus Cristo venceu todas as coisas que ele precisava vencer. Segundo lugar, habitando com a vitória, crer nas promessas de Deus. Eles não minimizaram as dificuldades, mas colocaram a questão da vitória sobre a vontade de Deus. Verso 8 do capítulo 14. Se o Senhor se agradar de nós. Esse é o segredo, querido. Não adianta determinar, não adianta dizer para Deus que tem que ser assim. O segredo é Deus estar contente com a gente. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deixa Deus feliz com a sua vida. Deixa Deus feliz com o seu estilo de vida. Nenhum de nós aqui somos perfeitos. Todos temos dificuldades a vencer. Todos temos pecados a serem vencidos. Todos enfrentamos adversidades. Mas se o Senhor se agradar do nosso coração, nós seremos considerados por Ele como homens e mulheres segundo o seu coração. A Bíblia diz que Davi, ele é considerado por Deus como homem segundo o seu coração. E eu vou usar uma expressão meio grotesca. Na minha visão, Davi era um bandidão. Mas Deus via Davi não só como eu e você vemos com os olhos humanos, mas Deus via
a profundidade, Deus via o comprometimento, Deus via o quanto Davi era honesto e sincero. Porque se dependesse da graça dos homens, nós não poderíamos entrar e prestar um culto a Deus. Mas como nós dependemos única e exclusivamente da graça do Senhor, nós somos vencedores. Então, se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos introduzirá nessa terra. E lá nos dará a terra que mana leite e mel. Esse é o segundo ponto. E o terceiro e último. Qual é o ensinamento de Deus para a Igreja Luz quando ela completa 12 anos de existência? Primeiro, a derrota pode ser fruto de uma atitude negativa e incrédula. Se você fala que você não vai dar conta, você não vai dar conta. Mas se você luta, você pode vencer. E isso está registrado no versículo 11 do capítulo 14. Segundo, a derrota também é fruto, muitas vezes, da nossa desobediência. A minha mãe era uma santa mulher de Deus, a pessoa mais piedosa que eu conheci pessoalmente. Mas a minha mãe tinha uma frase que ela usava, ela dizia assim: meu filho, cuida desses homens, mas nunca se esqueça, nenhum deles está na rua sem ter feito algo de errado. Todos eles cometeram algum pecado. E a minha mãe estava certa. Ninguém chega no fundo do poço porque estava participando muito das reuniões de oração. Estava jejuando demais, estava louvando a Deus demais. E aí ele bate lá no fundo do poço. As pessoas chegam no fim do poço por causa da desobediência. Porque elas resolvem fazer aquilo que elas querem e não mais aquilo que o Senhor gostaria que elas fizessem. Vocês acham que Deus foi um pai ruim quando Adão e Eva são expulsos do paraíso? De forma alguma. Deus foi um pai extraordinário. Mas ele perdeu os seus dois primeiros filhos, criados à sua imagem e semelhança. E eu queria aproveitar e deixar uma palavrinha para os pais. Por favor, queridos, ensine seus filhos a cantar rap. É lindo ver esses meninos a cantar rap. Mas ensine seus filhos a decorar a Bíblia. Não coloque o seu filho na cama, se ele tem menos de 8 anos, sem antes orar com ele e conversar sobre a palavra de Deus. Porque no futuro, isso vai se transformar em bênção para você, para sua esposa, para sua família. Lá na nossa casa nós oramos pelos nossos filhos e contamos uma história bíblica para eles até os 12 anos. E Deus tem sido muito generoso para com a minha família. Há dificuldades, certamente que há, mas o Senhor tem sido um Deus presente. Nós precisamos convocar Jesus para fazer parte da nossa vida. Nós precisamos ser o povo da Bíblia. Nós precisamos ser o povo que confia cegamente naquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu dei uma entrevista em Israel e eles me perguntaram sobre o que eu fazia, sobre o meu ministério. E a pessoa me perguntou, eu estava em Jope, se eu acreditava que Jonas havia sido engolido por uma baleia. E eu respondi contando uma história de um grande pregador. Eu disse, primeiro, não era uma grande baleia, a Bíblia diz que era um grande peixe. E, em segundo lugar, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o grande peixe ou a baleia, como você disse, eu acreditaria da mesma forma. Tem muita gente colocando dúvidas sobre aquilo que a palavra de Deus registra. E quando nós fazemos isso, nós corremos sérios riscos espirituais. Nós precisamos amar essa palavra, praticar essa palavra e, se possível, decorarmos a palavra de Deus. E as crianças, até 5 anos, segundo os psicólogos, segundo os neurocientistas, elas absorvem tudo. E lá em casa nós temos uma filhinha
que tem 12 anos, a idade da igreja. Ela é temporã. Ela nasceu 9 anos depois da terceira. Eu tenho 4 filhos, 3 moças e um rapaz. E ela nasceu 9 anos depois. Mas eu me lembro quando ela era pequena, os meninos contavam umas histórias meio fantasiosas para ela. E ela acreditava piamente em tudo que eles diziam. E de repente ela contava aquelas mesmas histórias para a mãe ou para mim. E eu tive que reunir os meus 3 filhos mais velhos e falar para eles, dizendo: não contem mais histórias desse jeito, porque ela acredita em tudo que vocês estão dizendo. Que nós sejamos assim, que nós possamos acreditar em tudo que a Bíblia diz e tomarmos posse disso para a nossa vida. O que é que Deus gostaria ainda de ensinar à Igreja Presbiteriana Luz? A nos tornarmos vítimas da nossa... a não nos tornarmos vítimas da nossa própria visão. A visão que os espias tiveram, de fato, não era animadora. Mas eles eram pessoas de Deus, escolhidas por Deus. Moisés não ia mandar qualquer um para olhar a terra. Então a gente precisa ver as dificuldades, mas a gente precisa ver as possibilidades. Um pastor de Anápolis me convidou para ir num lugar que ele gostaria de começar um trabalho. E era um grande galpão abandonado. Muito feio, muito sujo, telhado quebrado. E nós entramos ali, olhamos, e ele falou: o que o senhor achou, pastor? Eu disse: maravilhoso. Tem tudo para dar certo. Está numa avenida principal, não existem igrejas evangélicas ao redor. Você tem uma área de estacionamento no fundo extraordinária. Isso aqui você pode fazer assim. Eu sou um Zanini da vida, um arquiteto prático, que tem mais de 30 mil metros de construções espalhadas por vários lugares. Eu olhei e vi as possibilidades. E ele olhou para mim assim e me disse assim: eu trouxe aqui 4 pastores e todos eles me desaconselharam a começar a igreja aqui nesse lugar. Ele alugou o lugar, anos depois ele comprou o lugar, e a igreja dele chegou a ter 3 mil membros, mas o Senhor o levou. Mas ainda é uma igreja muito forte na cidade de Anápolis. Nós precisamos ver as possibilidades e tornarmos possível que elas venham à existência na nossa vida. O mero exercício do pensamento positivo não garante a vitória, irmãos. Não basta você pensar positivo, como muitos escritores estão ficando riquíssimos no nosso país, porque ensina as pessoas a pensar positivo. A Bíblia não nos ensina a pensar positivo. A Bíblia nos ensina a ser realista, mas a Bíblia nos ensina a ter fé. E ela diz que se for do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós venceremos. Pode ser que você olha e não consegue ver muitas coisas acenando de forma positiva para você no dia de hoje. Pode ser que você esteja devendo para o banco, para o cartão de crédito. Pode ser que seus filhos estejam caminhando longe da presença de Deus. Pode ser que você esteja atravessando por um momento árido da sua vida espiritual. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite: creia de todo o coração e tome posse das bênçãos que eu tenho te prometido na minha palavra. Eu acredito que Deus pode falar pela boca de homens e até usar profetisas e profetas, mas a Bíblia é insubstituível. Se eu ouço uma palavra dessa, eu preciso conferir com a palavra de Deus, e se é uma palavra contrária, eu não posso aceitar para a minha vida. Nós estamos no 12º mês de jejum e oração. Há 33 ministérios na Missão Vida. E os 33 ministérios se revezam. E nós vamos chegar no dia 31 de dezembro, quando nós estaremos entregando a nossa campanha de 14 meses de jejum e oração. E esse ano não foi fácil. Até agora nós perdemos cerca de 7 mil mantenedores. Alguns dias atrás,
Eu preguei numa igreja que tinha 1.800 cadeiras e todas estavam cheias e tinha gente de pé. O pastor foi muito gentil, incentivou os irmãos a contribuírem. E quando eu cheguei segunda-feira de manhã no escritório para trabalhar, chegou a notícia de quantas pessoas tinham se tornado sócios da missão. E para minha surpresa, de 1.800 pessoas, apenas 5 pessoas se associaram à Missão Vida para realizar o trabalho que temos realizado. As pessoas muitas vezes não acreditam que uma das leis para recebermos as bênçãos de Deus é a lei da semeadura. Semeie no reino de Deus. Acredite no Senhor. Nunca use o que não é seu. Não se aproprie daquilo que é de Deus. Não seja um ladrão de Deus, querido, mas seja alguém que investe. E eu sei que essa igreja tem muitos compromissos. E um deles é com a Missão Vida. E eu quero agradecer, reverendo Jean, por adotar o pastor Arnaldo, por participar do ministério do pastor Arnaldo, que é um grande exemplo de servo de Deus. E por fazer isso já há tantos anos. Então vocês fazem parte da missão. Mas eu espero que depois desse filme, muitos de vocês se tornem parceiros individuais. Eu recebi essa semana um e-mail de um irmão de uma das nossas igrejas presbiterianas do Rio de Janeiro, e ele me dizia o seguinte: reverendo, eu mando meu dízimo para a Missão Vida já há alguns anos, já há algum tempo, e eu decidi parar de devolver meu dízimo na igreja, porque a minha igreja é muito rica e tem muito dinheiro guardado. E eu queria saber o que o senhor pensa disso. Eu respondi para ele dizendo: veja o que diz Malaquias capítulo 3, verso 10. Seu dízimo tem que ser entregue na casa do tesouro. Já a sua oferta de R$20, ela vai ser muito bem-vinda no ministério que nós estamos realizando. No dia de hoje, mais de 5.000 refeições foram servidas na Missão Vida. No dia de hoje, nós cuidamos de centenas de pessoas na Missão Vida hoje no Brasil e também na África. E nós temos muitos desafios para vencer. Nós temos 2 ônibus que são lindos, mas é só a casca, está mais ou menos como o fundador da Missão Vida. A casca está ótima, mas o miolo não está tão bom. Então, quando você olhar para aquele micro-ônibus, diz que bênção, né? Eles têm um ônibus. Quem sabe, se você não pode nos ajudar orando essa semana para que Deus mova o coração de alguém, para que a gente possa trocar esse e o outro que está numa situação ainda bem pior, né? Então, muitas vezes a gente marca para o coral chegar, mas a gente fica temeroso. Será que o coral vai chegar? Porque o coral pode ficar parado num desses quilômetros dessas BRs de Goiás, né? Então, o ministério, o reino de Deus se conquista com muito esforço e dedicação. Vocês chegaram até aqui graças à visão que Deus deu ao pastor Jean, a visão que Deus deu à direção da igreja, aos pastores colaboradores, e vocês podem ir muito mais longe se vocês continuarem acreditando que a terra é boa e que vale a pena lutar por ela.